Você já percebeu como pequenos atos de desrespeito, quando tolerados, corroem sua autoridade até não sobrar quase nada? Hoje você vai descobrir os 5 comportamentos que nunca deve aceitar e como transformar sua presença para comandar, respeito naturalmente, segundo os princípios imutáveis de Maquiavel e da psicologia do poder. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem de onde estão assistindo, sua cidade e país e se entenderam o jogo do poder. Vamos ao conteúdo. Você está em uma reunião importante, cercado por colegas que supostamente respeitam sua posição. Seu argumento é claro, sua lógica é impecável, mas no meio da discussão, alguém interrompe você com um sorriso condescendente. Ah, mas você não entendeu o ponto, dizem. Como se sua fala fosse apenas um ruído a ser corrigido. Os outros assentem, quase aliviados por alguém ter colocado você no seu lugar. Você sente o sangue esquentar, mas engole o incômodo. Melhor não criar conflito. Agora, imagine outra cena. Você publica uma opinião polêmica nas redes sociais. Dentro de minutos, um desconhecido com foto de anime e bio irônica comenta: kkkk, olha esse cara. Acha que sabe das coisas. Outros se juntam ao coro, distorcendo suas palavras, reduzindo seu argumento a um espantalho fácil de queimar. Você hesita em responder. Será que devo ignorar? Não quero parecer frágil. E então, a última imagem. Você está em um relacionamento onde seu parceiro frequentemente zomba de suas ambições, minimiza suas conquistas ou ignora seus limites. Quando você tenta confrontar, a resposta é sempre a mesma. Você é dramático demais. Você se pergunta: será que estou exagerando? Aqui está o paradoxo. Quanto mais você tolera o desrespeito, menos respeito recebe. A grande pergunta: por que exatamente nos forçamos a engolir essas pequenas humilhações? Por que racionalizamos o comportamento daqueles que nos tratam como opcionais, como inferiores, como objetos descartáveis em suas narrativas de poder? A resposta mais óbvia e mais enganosa é a cortesia. Não quero ser rude. Não quero parecer arrogante. Talvez eu mereça isso. Mas sob essa justificativa nobre, esconde-se uma verdade mais sombria. Tolerar desrespeito é uma forma de autonegação. É um pacto silencioso onde você troca sua dignidade por uma falsa paz. E aqui está o problema. O mundo não recompensa a tolerância infinita, ele a explora. O peso invisível. Pense na última vez que você deixou passar um comentário passivo-agressivo, uma interrupção proposital, uma piada às suas custas. O que aconteceu depois? A pessoa parou, ou pelo contrário, sentiu-se encorajada a testar outro limite? O filósofo Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, escreveu: os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faz amar do que alguém que se faz temer. E ele não estava falando apenas de reis e governantes, estava descrevendo uma lei universal do poder. Respeito não é dado, é exigido. Mas nossa era moderna nos ensinou o oposto. Seja gentil, não leve as coisas para o pessoal, ignore os haters. Enquanto isso, os que não hesitam em pisar nos outros sobem. Nas empresas, nas redes sociais, nos círculos sociais. A armadilha da civilidade. Aqui está o dilema: civilidade sem autoridade é apenas uma licença para ser desrespeitado. Você pode ser educado, mas se não estabelecer consequências, será visto como fraco. Pior, como útil. Friedrich Nietzsche, em sua crítica à moralidade cristã, chamou isso de moral de escravo. A tendência de glorificar a paciência infinita como virtude, enquanto os fortes, os impiedosos, os que não hesitam em exigir respeito ditam as regras. E você? Quantas vezes já se pegou justificando o injustificável? Ele só estava estressado. Ela não quis dizer isso. É melhor não complicar. Cada vez que você faz isso, entrega um pedaço de sua autoridade. A transição. Mas e se existisse uma forma diferente? E se você pudesse aprender a identificar e esmagar os atos de desrespeito antes que eles corroam sua posição? Antes de revelar os 5 atos que você nunca deve tolerar, precisamos mergulhar mais fundo. Por que psicologicamente permitimos que isso aconteça? Quais forças ocultas nos condicionam a aceitar o inaceitável? Isso não é apenas sobre assertividade. É sobre sobrevivência social. Por que toleramos o intolerável? Você já notou como em certos ambientes, algumas pessoas são tratadas com deferência quase automática, enquanto outras precisam implorar por atenção? Não é sobre mérito.
Não é sobre caráter, é sobre percepção de autoridade e como ela é construída ou destruída nos detalhes. O problema não está apenas naqueles que desrespeitam, mas em nosso condicionamento para aceitá-lo. E esse condicionamento tem raízes profundas na psicologia, na filosofia e nas estruturas invisíveis que governam as interações humanas. 1. A ilusão da harmonia social. Desde criança, você aprendeu que brigar é feio, que gente educada não cria conflito, que o importante é não magoar os outros. Mas aqui está a verdade suja. A harmonia social é um mito mantido por aqueles que se beneficiam do seu silêncio. O psicólogo Carl Jung chamou isso de persona, a máscara que vestimos para sermos aceitos. O problema é que quando a persona se torna mais importante que o self, você começa a trair a si mesmo. Você engole insultos, ri de piadas que o humilham, concorda com quem o diminui, tudo para manter a paz. Mas essa paz é uma mentira. Pense nas redes sociais. Quantos deixam de expressar opiniões por medo de cancelamento? Quantos moderam suas palavras não por bondade, mas por medo de represálias? O preço da falsa harmonia é a autocensura. 2. O medo da exclusão e, porque ele nos paralisa, o desrespeito raramente começa com um ataque frontal. Ele vem em camadas, um olhar de desdém, uma risadinha no meio da sua fala, você não entendeu condescendente. E por que não reagimos? Porque, em algum nível, tememos mais a exclusão do que a humilhação. O filósofo Jean-Paul Sartre já escreveu: o inferno são os outros. Mas ele não estava falando apenas de crueldade. Estava falando da nossa dependência da validação alheia. Se você precisa que os outros o aprovem, você os entrega poder sobre você. E é exatamente isso que os manipuladores exploram. 3. A tirania da boa educação. Quantas vezes você já ouviu ou pensou: não quero parecer arrogante, melhor não responder, não vale a pena. Se eu revidar, vou cair no nível dele. Sou a nobre, não? Mas isso não é virtude, é submissão disfarçada de moralidade. Maquiavel sabia disso. Em O Príncipe, ele alerta: um líder muito bondoso será visto como fraco. Um líder que nunca pune será desobedecido. Autoridade não é sobre ser amado, é sobre ser respeitado. E no mundo moderno, o chefe que evita conflitos perde o controle da equipe. O parceiro que nunca impõe limites é traído. O influenciador que não responde aos haters é devorado. A boa educação sem autoridade é apenas uma forma de covardia social. 4. A armadilha do não levar para o pessoal. Outra mentira que nos contamos. Isso não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. Às vezes é verdade, mas muitas vezes é sim sobre você, especificamente. Sobre o que a pessoa acha que pode fazer com você. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas há um adendo cruel. Se você sempre se adapta, sempre se justifica, sempre não leva para o pessoal, você ensina aos outros que podem pisar em você. 5. A filosofia por trás da submissão voluntária. Arthur Schopenhauer, em A Arte de Ter Razão, descreve como os seres humanos usam táticas sutis e não tão sutis para dominar uns aos outros. Uma das mais eficazes? Testar limites. Se alguém faz uma provocação e você ri, mesmo desconfortável, eles aprendem que podem ir além. Se alguém interrompe você e você não reclama, eles assumem que têm permissão para fazê-lo de novo. O desrespeito é um teste. E cada vez que você passa, a prova fica mais difícil. A transição para a próxima camada. Agora que entendemos por que toleramos o desrespeito, surge a pergunta mais urgente: como ele nos corrói silenciosamente? Quais são as consequências invisíveis de permitir que pequenos atos de desrespeito se acumulem? Como isso molda não apenas nossas relações, mas nossa própria identidade? Isso não é apenas sobre interações, sobre o que você se torna quando se acostuma a ser pequeno. O efeito gotejamento. Como pequenos desrespeitos moldam grandes destruições. Imagine um prédio. Dia após dia, rachaduras minúsculas surgem em sua estrutura. Ninguém as repara, afinal são tão pequenas. Até que em um instante tudo desaba. Assim funciona o desrespeito tolerado. Você não percebe a erosão no momento. Só sente quando já é tarde. 1. A morte silenciosa da autoconfiança. Neurocientistas descobriram algo fascinante. O cérebro trata a rejeição social como dor física. Quando alguém o desrespeita e você não reage, seu córtex pré-frontal,
a área da tomada de decisões, começa a associar expressar-me com sofrer consequências. Resultado: você hesita antes de falar, suas opiniões ficam mais diluídas. Aos poucos você se convence de que melhor não me posicionar. É um processo lento, quase imperceptível, até o dia em que você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê. 2. O efeito espiral nos grupos sociais. Nas dinâmicas de poder, existe um fenômeno chamado testing the waters, testando as águas. Alguém faz uma piada às suas custas. Você ri por educação. No dia seguinte, a piada é mais ousada. Você ainda não reage. Na semana seguinte, seu apelido pejorativo já está consolidado no grupo. O desrespeito é contagioso. Quando um indivíduo percebe que pode ultrapassar seus limites sem consequências, outros seguirão o exemplo. Pense nos ambientes tóxicos que você já frequentou. Trabalho, faculdade, até mesmo família. Quantas vezes o comportamento nocivo de uma pessoa abriu caminho para que outros agissem igual? 3. A profecia autorrealizável do você não é importante. Aqui está um dos mecanismos psicológicos mais perversos. Alguém o trata como se suas opiniões fossem irrelevantes. Você, por não confrontar, internaliza essa mensagem. Com o tempo, passa a agir de forma menos assertiva. Os outros interpretam seu comportamento como confirmação. Realmente, ele não é importante. Você se torna exatamente aquilo que permitiram que você acreditasse ser. O filósofo Friedrich Nietzsche alertou sobre isso em Assim Falou Zaratustra. Quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro. E quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Traduzindo, quem tolera desrespeito por muito tempo acaba se tornando alguém que merece ser desrespeitado. 4. A economia do respeito. Por que você está ficando pobre? Respeito funciona como uma moeda social. Cada vez que você permite que interrompam você sem reagir, ri de uma piada que o humilha, justifica um tratamento que o diminui, você está fazendo um saque em sua conta bancária de autoridade. E quando esse saldo chega a zero, suas ideias são ignoradas em reuniões, seus limites são constantemente testados. Você vira alvo fácil para energias vampíricas. Nas palavras do estrategista Sun Tzu, se você não sabe quem é, o mercado lhe dirá, e o mercado é cruel com quem não se valoriza. 5. O roubo da presença. Quando você para de habitar seu próprio corpo. O estágio final é o mais sombrio. Você começa a se dissociar. Está numa conversa, mas já antecipando como será ignorado. Recebe um elogio e imediatamente suspeita de segundas intenções. Fala, mas ouve sua própria voz como se fosse de um estranho. O psicólogo Viktor Frankl chamaria isso de vazio existencial. A consequência de viver em modo reativo, não autoral. Você não está mais presente. Está apenas sobrevivendo às interações. A transição para a revolução agora, a pergunta que importa. Como quebrar esse ciclo? Como recuperar o território perdido? Quando você mesmo já quase não acredita que ele é seu? Não se engane. Isso não é sobre dicas de comunicação. É sobre reengenharia social radical. Sobre reescrever as regras do jogo que você nem sabia que estava jogando. O ponto de ruptura. Quando a submissão se torna insuportável. Há um momento em que a dor de continuar supera o medo de mudar. Você está cansado de ser o bonzinho que todos aproveitam, de engolir sapos em nome da harmonia artificial, de sentir que ocupa espaço, mas não tem presença. Esse incômodo não é fraqueza. Seu instinto de sobrevivência social gritando. É hora de rebelar-se. 1. A lei de ferro da autoridade. Respeito não é pedido. É exigido. Maquiavel sabia. É melhor ser temido que amado. Se você não puder ser ambos. Tradução moderna. Se você prioriza ser gente boa acima de ser respeitado, será explorado. Se você não define consequências para o desrespeito, ele se torna padrão. Ação radical. 1. Da próxima vez que alguém interromper você, pare imediatamente de falar e fique em silêncio até que percebam. O erro fizer uma piada às suas custas, responda com seriedade. O que exatamente você quis dizer com isso? Observe como o clima muda. Eles não esperam isso de você. 2. O poder do contra-ataque. Estratégico. O psicólogo clínico Jordan Peterson ensina: se você não consegue ser perigoso, você é inútil. Isso não significa violência. Significa capacidade de impor custos. Técnica da escalada. Controlada, primeira ofensa. Ignore.
Dê o benefício da dúvida. Segunda ofensa, corrija com educação. Você percebeu que me interrompeu? Terceira ofensa. Imponha um custo. Se continuarmos assim, precisaremos encerrar esta conversa. Por que funciona? Pessoas desrespeitosas são caçadoras de baixo esforço. Quando você aumenta o custo social para elas, partem para presas mais fáceis. 3. Reconstruindo. Seu frame, o jogo psicológico. Decisivo na dinâmica social, quem define o frame e enquadramento controla a interação. Exemplo clássico. Alguém. Você está sendo muito sensível. Frame deles. O problema é você. Seu contra-frame. Ou talvez você seja insensível demais para perceber que ofendeu. Exercício de poder. Treje sua voz para um tom mais grave e lento ao responder desrespeitos. A neurologia social mostra que vozes mais graves são associadas a maior autoridade. 4. Os 5 atos de desrespeito que você nunca deve tolerar. 1. Interrupções crônicas. Tática. Deixe-me terminar. O silêncio gelado. 2. Gaslighting emocional. Você está louco por se sentir assim. Contra-ataque. Interessante que você tenta decidir como eu devo me sentir. 3. Humilhação. Disfarçada de brincadeira. Exposição. Me explique por que isso é engraçado. Com cara séria. 4. Descrédito público. Jiu-jitsu social. Noto que você prefere atacar minha pessoa em vez dos argumentos. Por quê? 5. Violação de limites com falsa inocência. Muro de consequências. Se X acontecer de novo, e será o resultado. E compra 5. O código do predador social. Por que isso funciona? Estudos em primatologia mostram macacos de baixo escalão que começam a agir como alfas, recebem tratamento de alfas em 2-3 semanas. Humanos funcionam igual à fórmula. Pare de justificar-se excessivamente. Exija o mesmo tom que usa. Remova sua atenção como punição, a moeda mais valiosa. A transição para a maestria. Mas isso é só o básico. Existe um nível superior, onde você não precisa mais lutar por respeito, porque ele vem naturalmente. Onde sua simples presença comanda a autoridade. Como chegar lá? O segredo que nunca contaram. Sobre respeito. Há uma diferença abissal entre exigir respeito e inspirar respeito. O primeiro é tático. Você corrige, impõe, negocia. O segundo é estratégico. Você se torna alguém para quem o desrespeito seria absurdo. Como um general que não precisa gritar para ser ouvido. Como um CEO cuja simples entrada na sala silencia conversas paralelas. Esta é a maestria final. 1. O paradoxo da autoridade silenciosa. Estudos sobre liderança na Harvard Business School revelam: pessoas com alta autoridade social falam menos, não mais. Suas intervenções são raras, mas decisivas. Dominam a arte do silêncio carregado. Pausas que obrigam os outros a se ajustarem. Exercício de transformação. Nas próximas 72 horas, reduza seu volume de fala em 30%, aumente sua escuta ativa em 50%. Só intervenha quando tiver algo que valha o peso de suas palavras. Observe como os outros começam a ler seus sinais ao invés de testar seus limites. 2. A economia da atenção. O recurso mais poderoso. Nas redes sociais e na vida real, aplicamos a mesma lei. O que você ignora define seu valor. Responder a todo hater. Você é um participante do jogo deles. Ignorar seletivamente. Você estabelece que certos comportamentos nem merecem sua energia. Quando você para de correr atrás de borboletas, o jardim vem até você. Provérbio Zen adaptado à guerra social. 3. O poder da presença física. Neurociência do respeito. Pesquisas em linguagem corporal demonstram: pessoas que ocupam espaço calmamente, sem ser invasivas, são percebidas como 37% mais poderosas. Contato visual mantido por 3,2 segundos, nem mais, nem menos, gera máxima autoridade. Movimentos lentos e deliberados aumentam percepção de controle em 62%. Técnica imediata. Na próxima interação, diminua seus movimentos pela metade. Antes de falar, respire fundo pelo nariz. Ativa o sistema parasimpático. Calma e poder. 4. O princípio da escassez emocional. Porque os melhores líderes raramente se explicam. Porque o que é abundante perde valor. Explicações demais. Você precisa se justificar. Defesas demais. Você está em posição reativa. Disponibilidade emocional constante. Você é previsível. Regra de ouro. Sua atenção.
Suas explicações e seu tempo devem ter critérios claros de acesso. 5. A última realização. Você não precisa ser temido, precisa ser inquestionável. Voltamos a Maquiavel, mas com um upgrade existencial. O verdadeiro poder não está em fazer os outros temerem sua reação, está em torná-la irrelevante. Como? Seu valor não depende da validação alheia, suas fronteiras não são negociáveis, sua paz interior não tem preço. Quando você chega nesse patamar, o desrespeito simplesmente não consegue tocá-lo. Epílogo. O chamado para a grandeza. Você tem duas escolhas. Continuar sendo um participante ativo no jogo de quanto desrespeito você tolera. Tornar-se alguém para quem essas regras nem sequer aplicam. A primeira opção é um convite à morte social lenta. A segunda, a libertação radical. O mundo não mudará, mas você pode mudar como o mundo o trata. A decisão, como sempre, é somente sua. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima.